Você se lembra da GoPro, a marca que foi a favorita dos aventureiros e atletas radicais e que se tornou um verdadeiro ícone na década de 2010? A GoPro lançou câmeras compactas e duráveis, que eram ideais para capturar manobras de atletas no surf, paraquedismo, mergulho, dentre outros esportes. Porém, deixou de ser a líder do seu setor por ter percebido muito tarde o caminho que deveria seguir. Mesmo tendo sido uma marca inovadora e alcançado o ápice do sucesso, a GoPro viu suas ações despencarem de incríveis $86 para menos de $2. Hoje a empresa possui uma probabilidade de falência de 33%, já que suas perdas chegaram a centenas de milhões de dólares e seus produtos estão perdendo espaço para empresas muito menores. E a pergunta que não quer calar é: como uma gigante tão poderosa pode ter se tornado uma sombra do que foi um dia? O que aconteceu com ela? No vídeo de hoje vamos te contar os erros que levaram a GoPro a estar enfrentando de perto a falência. E será que existe alguma chance dela se recuperar? A GoPro foi fundada por Nick Woodman no ano de 2002. A ideia de criar essa câmera surgiu após Nick realizar uma viagem para a Austrália e Indonésia. Durante sua viagem, Nick queria gravar a si mesmo enquanto surfava. Para isso, ele pegou a única câmera que tinha e prendeu em sua mão usando um elástico. Porém, não deu muito certo, já que a câmera se soltava do elástico. Nick não encontrou nenhuma câmera no mercado que ele conseguisse utilizar para gravar em primeira pessoa de forma prática e nenhum tipo de equipamento que prendesse a câmera em seu braço sem que ela se soltasse. Além disso, Nick precisava que a câmera fosse à prova d'água. Contudo, as opções existentes até então eram muito caras e fora do seu orçamento. Diante dessas frustrações, Nick decidiu que ele mesmo iria criar uma solução para isso. Ele utilizou a máquina de costura de sua mãe para desenvolver uma alça para câmeras juntamente com uma pulseira, para que ele conseguisse amarrar em alguma parte do seu corpo, principalmente em volta do seu punho, e assim conseguisse gravar sem que a câmera acabasse caindo. Ele também acreditava que, assim como ele, outras pessoas também queriam capturar as suas experiências praticando esportes radicais, como o paraquedismo, por exemplo, e que para isso elas precisariam de câmeras compactas e portáteis. Foi então que, ainda em 2002, Nick decidiu criar a GoPro. A ideia do nome foi porque Nick queria transparecer a ideia de que as pessoas que usassem as câmeras da GoPro iriam conseguir capturar imagens iguais a de câmeras profissionais. Para dar início à sua empresa, Nick pegou emprestado cerca de $200 mil de seu pai, Dan Woodman. Seu pai era um dos fundadores da Robertson Stephens, um banco de investimento que administra bilhões de dólares em ativos. Com dinheiro em mãos, Nick começou a desenvolver uma máquina que pesava 200 gramas e uma case, que era o acessório para prender a câmera. Para ajudá-lo nesse desenvolvimento, Nick trabalhou com uma empresa chinesa chamada Rotax, que conseguiu produzir as câmeras por apenas $3. A ideia de Nick era vender as câmeras da GoPro por $30, e as vendas seriam realizadas dentro de sua Kombi. Pouco tempo depois, no ano de 2004, Nick conseguiu seu primeiro grande pedido de câmeras da GoPro para uma empresa esportiva japonesa. Na ocasião, ele vendeu cerca de 100 câmeras e já no ano seguinte aumentou consideravelmente as suas vendas, fechando o ano de 2005 com uma receita de $350 mil. Nos anos seguintes, as vendas das câmeras continuaram aumentando e a GoPro fechou parceria com diversas empresas esportivas, fazendo com que a receita da empresa aumentasse ano após ano. Em 2010, a GoPro já tinha alcançado uma receita de mais de $100 milhões, deixando de ser uma startup e se tornando uma grande corporação multimilionária. Já no final de 2012, a empresa Foxconn, maior fabricante de computadores e de componentes eletrônicos no mundo, fez um investimento de $200 milhões na GoPro, por 8,88% de participação, avaliando a empresa em $2,25 bilhões. Nessa altura, Nick possuía mais de 50% da companhia, o que tornava ele um homem bilionário. Alguns anos depois, mais precisamente em junho de 2014, Nick abriu o capital de sua empresa e realizou seu IPO, que foi um grande sucesso, arrecadando mais de $420 milhões. No entanto, um tempo depois, os problemas da empresa começaram a surgir. A explosão das ações da GoPro atingiu o pico, com a empresa sendo avaliada em mais de $10 bilhões. Logo após o IPO, a GoPro cresceu ainda mais. O número de funcionários aumentou e Nick atribuiu para ele um salário superior ao de CEOs de empresas gigantes da tecnologia, como a Apple.
O salário de Nick era de aproximadamente 285 milhões de dólares, tornando ele o CEO mais bem pago dos Estados Unidos na época. Além disso, Nick decidiu que iria expandir a GoPro para que ela também se tornasse uma empresa de mídia. Após essa decisão, Nick contratou executivos da HBO e do Hulu para comandar a divisão de mídia da GoPro. Em seguida, a empresa lançou canais no Xbox Live e no dispositivo de streaming chamado Roku. Por esses canais, a GoPro transmitia diferentes programas, como por exemplo programas de viagens, programas que mostravam a vida de atletas olímpicos e até um que documentava a vida luxuosa dos artistas. Fora isso, a companhia planejava lançar uma nova plataforma de stream, que ainda estava em desenvolvimento. No entanto, antes mesmo que pudesse ser lançada, eles perceberam que iriam ter que fechar a divisão de mídia da GoPro. O grande problema com a nova divisão é que a GoPro não estava recebendo nada com esses programas. Pelo contrário, a empresa estava perdendo centenas de milhões de dólares. E para que a GoPro não declarasse falência, eles encerraram a divisão de mídia da companhia. Porém, durante esse período de quase falência, Nick chegou a participar de alguns episódios do Shark Tank como investidor. E durante suas participações, ele fez investimentos que totalizaram 125 mil dólares. Mas o grande problema é que Nick não estava na melhor posição para ajudar outras empresas, já que a própria GoPro estava perdendo muito dinheiro e passando por uma grande crise. A criação da divisão de mídia de empresa foi algo que custou muito caro para a GoPro, e infelizmente isso foi apenas o começo da ruína da empresa, já que nos anos seguintes as perdas da GoPro só se multiplicaram. Mas o que a GoPro fez de tão errado para quase declarar falência? Essa pergunta será respondida nos próximos capítulos. Agora, caso você queira viajar para qualquer lugar do mundo, saiba que eu tenho a solução ideal para você comprar o dólar mais barato de 2024, através da Yellow Friday da Nomad, nossa parceira aqui do canal. Para quem não sabe, a Nomad é uma conta internacional que te permite comprar, viajar e investir no exterior sem taxa de abertura ou manutenção. Além disso, ela disponibiliza um cartão de débito internacional aceito em mais de 180 países. Somente na Yellow Friday da Nomad, você pode ganhar até R$500 de desconto na sua primeira operação de câmbio. Confira as 3 maneiras que você pode participar da Yellow Friday para ganhar desconto e cashback em sua conta Nomad. Mas não esqueça que é por tempo limitado, então já baixe agora o aplicativo da Nomad e faça o seu cadastro. Além disso, você pode ganhar um acesso ao Nomad Lounge, localizado no Aeroporto Internacional de Guarulhos. O lounge oferece serviços exclusivos como cafeteria, estação de milkshake, buffet Charlot, Wi-Fi, espaço para amamentação e serviço Kids, além de atendimento presencial e suporte ao cliente, e funcionamento de 24 horas. Para você abrir sua conta na Nomad, acesse o primeiro link na descrição ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code aqui na tela. Use o código CDFriday24 para ganhar até R$500 na compra de dólar. Não deixe de acessar também o site da Nomad para conferir todas as regras da campanha. Mas se você está vendo esse vídeo após o término da promoção de Yellow Friday da Nomad, não se preocupe, porque você pode se cadastrar com o código Conhecimento20 e ganhar até $20 de cashback de presente. A crise da GoPro aconteceu por uma sucessão de erros que consumiram a empresa. E um dos problemas da companhia era seu próprio fundador, Nick Woodman. Como contei anteriormente, Nick era um dos CEOs mais bem pagos dos Estados Unidos. Entretanto, a GoPro não era grande o suficiente como outras empresas consolidadas para pagar um salário de 285 milhões de dólares para o seu CEO. A GoPro não tinha um lucro bilionário, como a Apple, por exemplo, mas Nick possuía um salário maior do que o CEO da Apple. Ou seja, pagar esse salário multimilionário afetava diretamente o balanço da empresa, já que no ano em que o salário de Nick foi de mais de 200 milhões de dólares, a GoPro tinha lucrado apenas 128 milhões, o que prejudicou diretamente o financeiro da empresa. Nick era um homem bastante extravagante e gostava de ter uma vida luxuosa, mesmo que isso significasse ser mais rico que sua própria empresa. Sendo um dos executivos mais bem pagos dos Estados Unidos, Nick comprou iates, jato, mansões e uma coleção de carros esportivos antigos. Nesse mesmo ano, ele também doou 500 milhões de dólares para a caridade. No entanto, apesar de ser um ato de bondade, essa doação não foi vista com bons olhos, pois muitos acreditavam que Nick havia feito isso para escapar da vigilância fiscal. Isso porque, assim como foi realizado o IPO da GoPro,
tecnicamente Nick deveria ter esperado 180 dias para poder vender qualquer uma de suas ações da empresa. A GoPro abriu seu capital no segundo semestre de 2024, então Nick não poderia vender nenhuma de suas ações até 2025. Porém, não foi isso que aconteceu. Ainda em 2014, ele gastou muito dinheiro comprando itens de luxo e realizou a doação em outubro de 2014, pois isso faria com que houvesse uma redução dos impostos. Isso deixou os investidores bastante irritados, porém, eles não fizeram nada a respeito. Eles sabiam que Nick havia vendido as ações antes do prazo, mas caso eles processassem Nick, isso faria com que as instituições de caridade não recebessem a doação, fazendo com que os investidores fossem vistos como pessoas ruins, que estavam impedindo uma doação de $500 milhão. Ou seja, Nick utilizou a doação para que ninguém contestasse suas vendas de ações antes do prazo. Além disso, a doação permitiu que ele amortizasse $450 milhões, evitando impostos sobre ganhos de capital das ações vendidas. O estilo de vida luxuoso de Nick era um grande problema para a GoPro, que acabava sendo prejudicada financeiramente. Assim que percebeu os problemas da empresa e os custos operacionais, Nick teve a ideia de contratar mais funcionários para expandir a companhia ainda mais para diversos outros setores. Nos 8 meses seguintes ao IPO, os funcionários da GoPro aumentaram de 700 para mais de 1.600. Os custos da empresa também aumentaram cerca de 10 vezes mais durante esse período. À medida que os custos operacionais da GoPro aumentavam, os resultados financeiros da companhia pioravam. No ano de 2015, o balanço financeiro da empresa caiu de $180 milhões para 37 milhões. Além disso, a GoPro estava perdendo muito dinheiro, chegando a perder mais de $400 milhões por ano. Assim que Nick percebeu que um dos maiores problemas da empresa eram seus gastos imprudentes, ele soube reconhecer seu erro e sabia que isso estava resultando na queda da GoPro. Entretanto, ele também acreditava que existiam mais motivos que estavam levando a GoPro ao seu fim. Após analisar os problemas da GoPro, Nick percebeu que havia exagerado na expansão da empresa, como o departamento de mídia, que havia causado um grande prejuízo para a GoPro e contratações de funcionários. Em vez de focar na melhoria de seus produtos, Nick pensava apenas em projetos futuros. E um outro motivo que levou à queda da companhia foi a expansão para o mercado de drones. Entre 2015 e 2016, os drones eram muito populares, e Nick acreditava que conseguiria expandir a GoPro para esse mercado também. No entanto, nesse mesmo período, uma das câmeras da GoPro, a Hero 5 Black, estava recebendo diversas reclamações. Porém, em vez da empresa focar na solução do problema das câmeras, estava apenas focada no desenvolvimento de drones. Ao contrário da divisão de mídia, a de drones estava relacionada ao seu negócio principal, que eram as câmeras, e poderia dar um retorno positivo para a empresa. Com o objetivo de entrar nesse mercado, a GoPro tentou uma parceria com uma outra companhia chamada DJI, que estava dominando o mercado de drones. A GoPro ofereceu um acordo em que a DJI produziria os drones e ficaria responsável pela pesquisa e desenvolvimento. Já a GoPro forneceria as câmeras que iriam nos drones. Na proposta, a GoPro também informava que queria receber 2/3 do lucro, mesmo fornecendo apenas as câmeras, enquanto a DJI ficaria responsável por todo o resto. Entretanto, a DJI não achou nem um pouco justo e preferiu cancelar a parceria. Por conta disso, a GoPro decidiu criar sua própria divisão de drones e anunciou o Karma, nome do drone da GoPro. Porém, os drones não saíram como eles esperavam. Eles possuíam falhas de energia e receberam inúmeras reclamações de clientes que diziam que os drones simplesmente paravam de funcionar e caíam enquanto estavam voando por falha no sistema. Diante desse péssimo cenário para a marca, a GoPro se viu obrigada a realizar o recall de seu produto 16 dias após o lançamento. A empresa havia investido cerca de $217 milhões para pesquisa e desenvolvimento do Karma e também em marketing. Mesmo fazendo uma nova tentativa de lançamento, os drones da GoPro foram um verdadeiro fiasco, fazendo com que a divisão de drones fosse encerrada no ano de 2018. O desenvolvimento dos drones afetou diretamente o produto principal da GoPro, as câmeras, que foram deixadas totalmente de lado. Por conta do alto valor investido nos drones, o caixa da empresa foi bastante afetado, fazendo com que a GoPro reduzisse o valor investido no desenvolvimento de novas câmeras.
O valor, que antes era de 358 milhões de dólares em 2016, caiu para 153 milhões de dólares em 2019, tirando da GoPro o posto de líder em câmeras de ação. No ano de 2017, a empresa Insta360 lançou seu primeiro produto, uma câmera de ação 360 graus com resolução 4K. Alguns meses depois, a GoPro lançou a câmera GoPro Fusion 360 e logo surgiram comparações entre as câmeras das duas empresas. Apesar da GoPro Fusion ter uma qualidade um pouco melhor, a Insta360 era mais barata e os seus vídeos eram compatíveis para postagens nas redes sociais. Contudo, enquanto a Insta360 continuou aperfeiçoando seu produto, a GoPro só lançou mais duas versões e a qualidade de suas câmeras era inconsistente. Em pouco tempo, a Insta360 passou a dominar o mercado, que antes era liderado pela GoPro. Para piorar ainda mais a situação da empresa, as câmeras dos smartphones ganharam mais espaço no mercado, principalmente pela alta qualidade, fazendo com que a concorrência da GoPro aumentasse ainda mais e ela não conseguisse se destacar no mercado. Na época, Nick admitiu que eles não conseguiram acompanhar o mercado e por isso a GoPro foi ficando para trás, já que ela não se adaptou em comparação com seus concorrentes. Mas como será que a GoPro está agora? Será que ela conseguiu se recuperar ou ainda luta para sair da falência? Após parar e analisar a situação da GoPro, Nick percebeu que teve muitos erros, principalmente em relação à expansão da companhia e à falta de foco na melhoria de seus produtos. A GoPro sabia que era necessário fazer modificações na empresa para melhorar suas receitas e sua margem de lucro. Diante disso, Nick decidiu que iria fazer com que sua empresa voltasse a ser o que era antes. Seu primeiro passo foi reduzir o número de funcionários, depois ele passou a focar 100% no seu produto principal e se tornou mais consciente em relação aos seus gastos. Essas pequenas mudanças já fizeram a diferença e as perdas líquidas da GoPro diminuíram. Tanto que em 2021, a empresa anunciou seu primeiro balanço positivo desde 2015, com lucro de 371 milhões de dólares e caixa com mais de 500 milhões de dólares, um recorde para a empresa. Uma das mudanças adotadas pela companhia, que fizeram com que ela lucrasse após anos de prejuízo, foi o lançamento da GoPro Plus, uma assinatura que fornecia armazenamento na nuvem ilimitado para filmagens feitas com a GoPro por $99 por ano. Além disso, os clientes que comprassem as câmeras diretamente no site da GoPro ganhavam gratuitamente a assinatura anual da GoPro Plus. As vendas diretas aumentaram a lucratividade da empresa, comprovando que as mudanças estratégicas eram o que a empresa precisava e alcançando um bom lucro no ano de 2022. Apesar das mudanças terem sido boas para a companhia, talvez elas tenham chegado tarde demais. Mesmo tendo se esforçado para voltar a ser uma empresa inovadora e ter conseguido 2 anos lucrativos, o ano de 2023 já não foi tão bom para a GoPro, que teve um prejuízo de 53 milhões de dólares. Resultado de uma receita de menos de 9 milhões e custos de quase 400 milhões de dólares. Mas apesar dos números ruins, as vendas das câmeras aumentaram 6% e os assinantes da GoPro Plus cresceram 12%. O que pode ter influenciado na queda da receita é que, com o aumento dos concorrentes, os preços das câmeras foram diminuindo e o público passou a preferir câmeras mais baratas. Por isso, a GoPro se viu forçada a lutar com os concorrentes em relação aos preços, diminuindo a porcentagem da margem de lucro e, consequentemente, prejudicando sua receita. Já em 2024, a situação da empresa piorou ainda mais. No primeiro trimestre, eles tiveram um prejuízo de 44 milhões de dólares e no segundo trimestre perderam quase 48 milhões de dólares, sendo um resultado pior que o de 2023. O problema foi que as receitas diminuíram muito de um ano para o outro, enquanto as despesas aumentaram um pouco. Um dos motivos para esse resultado financeiro são as despesas com marketing e o investimento em tecnologia para o desenvolvimento de novos produtos, resultando em grandes despesas. A única coisa que ajudou a companhia foi a assinatura GoPro Plus, que cresceu 8% em 2024. A GoPro está enfrentando grandes desafios na criação de novos produtos e está lutando para acompanhar o mercado. Eles pretendem lançar esse ano a GoPro Max 2, que seria uma versão mais atual de sua primeira câmera 360. Porém, o lançamento acabou sendo adiado para 2025.
A expectativa da empresa é que o novo produto gere entre 20 a 25 milhões de dólares em receita e que as despesas da companhia diminuam em 50 milhões de dólares até 2025. Outro ponto crítico para a companhia é que o valor da sua ação hoje está em cerca de $1,13, ou R$ 6,73, e o seu valor de mercado caiu para 172 milhões e 580 mil dólares. A realidade é que a GoPro cresceu muito rápido e acabou deixando de lado o produto que fez ela crescer, as câmeras de ação. Ao longo dos anos, eles tentaram expandir para nichos diferentes, em vez de focar na melhoria de seus produtos, e isso prejudicou fortemente a empresa. Além disso, eles demoraram muito para perceber onde estava seu erro, e quando se deram conta já era tarde demais, uma vez que seus concorrentes estavam muito mais avançados. Hoje, a GoPro enfrenta um dos piores momentos e talvez esteja próxima de sumir para sempre. Agora me diz aí nos comentários, você acredita que a falência da GoPro está próxima ou ela irá conseguir dar a volta por cima? Não esqueça de curtir o nosso vídeo e se inscrever no canal. E caso queira ter acesso a conteúdos exclusivos, considere também ser nosso membro. E não esqueça de abrir sua conta na Nomad e participar da Yellow Friday. Para isso, acesse o primeiro link na descrição ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code aqui na tela. Use o código CDFriday24 para ganhar até R$500 na compra de dólar. Obrigado por ter assistido até aqui, um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.